pessoal, sejam bem-vindos à oitava aula do nosso curso de Teoria Musical Básica. Então pessoal, hoje falaremos de intervalos, tá certo? E para falar de intervalos, a gente vai antes dar uma breve relacionada com outros assuntos aqui. Na aula anterior, a gente falou sobre tom, sinais de alterações, né? A gente viu os sustenidos e viu os bemóis, o que é que eles fazem. E aí, reforçando, a gente tem na música a distância, a menor distância, a distância de um semitom, tá certo? Que essa distância de semitom, ela equivale a meio tom, tá certo? E dois semitons, que são duas metades de tom, vão dar um tom. 3 semitons vão dar um tom e meio. 4 semitons vão dar equivalente a 2 tons e assim por diante. Então a gente vai ter essa distância vai ser medida em tons e semitons, tá certo? Lembrando que semitom é a menor distância que a gente tem de meio tom. Então, pessoal, quando a gente vai falando de intervalos, como eu disse, a gente vai falar de distância e essa distância vai ser medida em tons e semitons, a gente vai nessa aula de hoje trabalhar tanto com quantidade como com qualidade. E aí a gente vai se utilizar também do conteúdo que a gente viu na aula anterior. Por exemplo, a gente precisa reforçar a distância entre as notas que a gente já tem. Então, para isso, a gente vai utilizar a escala cromática. O que é a escala cromática? A escala cromática é uma escala onde a gente caminha, a gente anda ascendentemente ou descendentemente de meio tom e meio tom. Então, ela tem a distância entre suas notas da escala, a distância de semitom. Para isso, vai nos auxiliar muito quando a gente estiver fazendo tanto a quantificação como a qualificação, que a gente vai ver logo daqui a pouco nessa mesma aula, tá bom? Então, aqui embaixo agora para vocês está aparecendo uma tabelinha, né? Uma lista com várias notas, onde tem notas com sustenidos e também tem notas com bemóis, tá bom? Na parte de cima tem notas com sustenido, na parte de baixo tem notas com bemóis. Então, se a gente pegar por essa escala, que são escalas cromáticas, com sustenidos e com bemóis, a gente vai ver que tem dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, e a gente vê uma coisa interessante. Entre o dó e o dó sustenido, a gente tem meio tom, certo? Entre o dó sustenido e o ré, a gente tem mais meio tom. Então, essa escala anda de meio e meio tom. Uma coisa interessante, vocês notam que a nota mi, a gente não vai, depois dela, colocar aí nessa tabela o mi sustenido. Mas vale lembrar que essa nota mi sustenido existe, certo? Essa nota mi sustenido existe. No entanto, a gente não está utilizando ela nessa escala. Por quê? Porque a nota mi sustenido, ela tem o mesmo som da nota fá. Ela é enarmônica. Quando duas notas têm o mesmo som, elas são enarmônicas. Então, a gente não utiliza nessa tabela o mi sustenido, mas ele existe, tá certo? Então, a gente depois do mi, a gente vai para o fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá sustenido, si, e depois chega no dó. O si sustenido é o mesmo caso do mi sustenido. Ele também existe, no entanto, ele é enarmônico do dó. Então, aqui a gente já colocou o nome de dó, tá certo? O que é enarmônico? Notas que têm o mesmo som, só que com nomes diferentes. Então, a gente vai ver que o si sustenido existe, mas nessa tabela ele não está colocado porque ele já tem o dó, tá certo? Então, se a gente fosse colocar na tabela, fosse tocar o si sustenido e tocar o dó, no instrumento, seria o mesmo som, tá bom? E embaixo a gente vai ter essa tabela com os bemóis. A gente tem dó, tem ré bemol, né? Tem ré, tem mi bemol, tem mi, né? Tem fá. O que acontece? Porque não tem um fá bemol. O fá bemol existe. No entanto, ele é a mesma nota, ele é enarmônico do mi. Então, se a gente pegar fá bemol e mi, eles vão ter o mesmo som, certo? E aí segue a escala com os bemóis. Lá na frente a gente vai ter o dó. A gente não está tendo o dó bemol aí, né? Porque o dó bemol, ele tem o mesmo som do si. Então, dó bemol existe. Só que a gente não está representado aqui porque ele é enarmônico do si, tá bom? Então, essa tabelinha já serve para a gente explicar um pouco da relação entre tons e semitons das notas. Então, se você quiser saber a distância entre uma nota e outra em semitons, você basta contar essa distância a partir da nota que você está até a outra, por essa escala cromática, porque aí ela está separada em semitom e semitom. Então vamos aqui para o nosso primeiro slide, onde fala sobre intervalos e graus, né? Intervalo refere-se à distância entre duas notas, e como eu disse, essa distância é medida em tons e semitons, tá certo? Então, o intervalo é essa distância que existe entre duas notinhas, tá bom?
pode ser notas de um acorde, pode ser notas de uma melodia, certo? Todos vão ter esses intervalos. Dentro de um acorde a gente vai ter intervalos, dentro de uma melodia a gente também pode quantificar intervalos, então são intervalos entre as notas, tá certo? Então, só mais para ficar claro, dentro de um acorde, quando a gente fala, a gente vai tomar como base um intervalo a partir de uma determinada nota. Geralmente a gente vai tomar como base aquela nota do acorde, né? A nota fundamental do acorde, certo? Então, vai servir para a gente saber o que é sétima, o que é nona, o que é tudo isso dentro dos acordes também, seção de intervalo, quanto também melodicamente, o intervalo melódico, tá bom? Então, a gente vai passar para o próximo slide e vamos ver números de graus conjuntos, certo? Números de graus conjuntos, que está relacionado à quantidade, indica a quantidade de graus conjunto entre duas notas. Como assim? Quando a gente estiver falando em quantidade, a gente vai pensar em um número, certo? O primeiro passo é esse, em quantidade, quando a gente está falando em grau conjunto, a gente está pensando em um número, tá bom? E esse número, ele vai ser contado a partir daquela nota que você está partindo até a nota que você deseja chegar. Por exemplo, vamos dizer, como a gente tem no primeiro exemplo aí, né? A gente tem Dó, Ré, Mi, né? Se a gente tivesse em Dó e quisesse partir para Ré, nossa nota de objetivo fosse Ré, a gente quisesse saber qual era o intervalo em grau conjunto de Dó para Ré, a gente contaria a partir do Dó, como sendo a primeira, né? A fundamental, e o Ré seria a segunda, certo? Então, Ré é segunda de Dó, tá bom? Se a gente quisesse, por exemplo, sair do Dó e chegar no Mi, a gente teria essa relação de terça, né? Dó seria a primeira, Ré seria a segunda e Mi seria a terça, tá bom? Agora, se a gente, por exemplo, começasse do Ré, o Mi ele já seria a segunda do Ré, tá certo? Então a gente começa a contar a partir da nota que a gente está tendo como base até aquela nota que a gente quer chegar, tá bom? E aí vamos para o próximo exemplo para a gente entender melhor alguns exemplos, tá? Alguns outros intervalos. Então a gente vai ter um intervalo de primeira, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima, de oitava, de nona, de décima, décima primeira, e estão todos nessa tabelinha que vocês estão vendo, tá certo? Por exemplo, a gente vai de Dó para Dó, né? A quantidade de graus seria 1, o intervalo seria primeira. Esse intervalo também, ele pode ser chamado de uníssono, a gente também vê muito esse nome, tá certo? Quando é o mesmo som, tá certo? Quando a gente também vê algumas vezes a oitava, que também é a mesma nota, muitas vezes também chamam de uníssono, só que em outra escala, tá certo? Desculpa, em outra altura, um oitavo acima, tá bom? Mas a nomenclatura certa no intervalo é oitava, tá bom? Então, a gente vai ver que o Ré vai ser uma segunda, o Mi vai ser uma terça, o Fá vai ser uma quarta, tudo isso a gente se baseando pelo Dó. Se a gente se baseasse por outra nota, certo? As notas que seriam a segunda, a terça, a quarta iriam mudar, porque a gente estaria partindo de uma nota. Então aqui, nesse caso, a gente está tomando como base a escala natural, sem acidentes nenhum agora, porque a gente está falando de quantidade, tá bom? Então, a gente tem essa tabelinha mostrando a quantidade de graus e o intervalo, que sempre é lido como primeira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, tá bom? A nomenclatura que você vai... a forma como você vai realizar essa leitura é sempre assim, tá bom? Então, a gente vai agora ver que esses intervalos de primeira, segunda, eles vão ter alguma coisinha a mais, que vai ser as qualidades, sua categoria, que vai dizer se esse intervalo ele é maior, certo? E aí a gente ou é menor, ou ele é aumentado, é justo, a gente vai ver melhor agora no próximo slide quando a gente falar de categoria. Então, essa categoria é a qualificação dos intervalos em justos, diminutos, aumentados, maiores, menores, tá bom? Esses intervalos, eles vão ter essas categorias. Cada um daqueles intervalos que a gente viu anteriormente, ele vai receber uma dessas categorias. E por aí a gente vai determinar algumas diferenças entre eles. E aí entram outras notinhas, por exemplo, como os semitons acima ou abaixo de algum desses intervalos. Então, a gente, por exemplo, vai pegar um intervalo de terça e a gente vai ver que aquele intervalo de terça, ele pode ter duas opções. Ele pode ser terça maior ou pode ser terça menor. Vai depender da alteração que sofra nessa terça, dessa nota da terça. E a distância em semitons, certo? Da nota fundamental até aquela nota que a gente quer chegar. Vamos passar aqui para o próximo slide que a gente vai entender melhor. A gente tem um exemplozinho falando o intervalo, a quantidade de semitons e o nome desse intervalo, tá certo? A gente vai ter de Dó para Dó, né, a quantidade de semitons 0,
e ela é uma primeira justa, certo? Ou uníssono, também é chamado de uníssono. Quando a gente andar meio tom, né, a gente subir meio tom, a gente vai chegar em outra nota, em Ré bemol, certo? Ré bemol, por ser Ré, é uma segunda, né? De Dó para Ré é uma segunda. Mas note que tem uma diferença da nossa segunda, daquele primeiro exemplo, que era um Dó e um Ré natural, para esse agora ser um Dó e um Ré bemol. Então todas duas serão segundas. Tipo assim, se eu tocar Dó e Ré, vai ser uma segunda, e se eu tocar Dó e Ré bemol, também vai ser uma segunda. Então, aí que vem a importância dessa categorização, da qualidade do intervalo. Beleza? Então, quando a gente tiver uma distância de um semitom só, daquela nota para a sua nota seguinte, por exemplo, Dó para Ré bemol, a gente vai ter uma segunda menor, certo? Se a distância entre Dó e Ré não for mais Ré bemol, for Ré natural, essa distância vai subir para um tom, não vai ser mais meio tom, não vai ser mais um semitom, vai ser um tom. Então, isso já é uma segunda maior. E assim por diante, como você vê na tabela, que a gente vai ter de Dó para Ré uma segunda maior, né? De Dó para Mi bemol, que é uma terça, só que é uma terça, como o Mi está bemol, ele tem uma quantidade de semitons igual a 3 de distância entre eles. Dó até Mi bemol tem 3 semitons de distância, então isso vai configurar uma terça menor. Já a terça maior, tá certo? Ela tem 4 semitons, ou seja, 2 tons, tá bom? A terça menor tem 1 tom e meio, que é 3 semitons, e a terça maior tem 2 tons, que é 4 semitons. Então, pessoal, essa é uma tabelinha que por ela você consegue tirar bastante coisa. Vocês podem até pausar o vídeo agora, dar uma olhadinha nela com calma, olhar detalhe por detalhe e vendo as notas. E vocês vão vendo que alguns intervalos também receberam uns nomes a não ser maior e menor. Tem aqueles intervalos que a gente já tinha, né? Primeira, tipo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Por exemplo, a segunda, ela recebeu o segunda maior e segunda menor. A terça também, terça maior, terça menor. A sexta também, não foi? Sexta menor, sexta maior. E a sétima também. No entanto, a quinta e a quarta, elas tiveram outros nomes, né? Elas tiveram quinta justa, aí também tem essa quinta que a gente vai, seria tipo assim, uma quinta também, a ideia da quinta menor, mas eu chamo de quinta diminuta. É a mesma ideia, segue o mesmo raciocínio, da gente pegar a nota ali, ela é meio, um semitom atrás, né, igual da terça, tipo Mi e Mi bemol, a gente teria Sol e Sol bemol partindo do Dó, mas a gente vai chamar de quinta diminuta, tá bom? E a quarta também a gente chama de justa. Então, os intervalos justos são a primeira justa, né, a quarta justa, a quinta justa e a gente também teria a oitava justa, certo? Então, esses são os intervalos justos. Os outros não são os injustos, tá bom? Os outros são maiores e menores e também a gente tem essa quinta diminuta, tá bom? Então, esses são os intervalos que a gente vai abordar agora no começo. Se a gente fosse partir para outra escala, por exemplo, partir para a nona, a gente continuaria tendo essa mesma flexão. Nona, nona menor, nona maior, e a gente continuaria seguindo a ordem de semitom, tá bom? Então, essa é a qualificação dos intervalos. A gente vai quantificar contando a partir de um número e depois a gente vai qualificar pela sua distância de semitons a partir daquela nota da tônica. Então, quando a gente for fazer a quantificação, a gente conta a partir de uma nota e a gente vê quantos números vão dar a partir daquela nota até a outra, por exemplo, de Dó para Fá. A gente faz Dó, Ré, Mi, Fá, é uma quarta. Aí para saber se essa quarta é uma quarta justa, se ela é alguma coisa, a gente vai ter que fazer essa contagem de semitons, tá bom? Aí tem algumas coisas que podem ter nomenclaturas iguais. Por exemplo, se a gente pegar a quarta e a gente fizer quarta aumentada, ou seja, pegar aquela quarta e subir meio tom, por exemplo, fizer um Dó para um Fá sustenido, a gente vai ter a ideia de quarta aumentada, que ela também vai ser a mesma nota de uma quinta diminuta, mas isso já a gente entra em outros assuntos, então cuidado para não confundir com isso agora, não precisa se preocupar muito com isso, dizer, mas se eu pegar o Fá sustenido, eu vou estar com a mesma nota que vai ser a mesma nota, o mesmo som da quinta diminuta, realmente, mas agora não precisa se preocupar muito com isso, nessas enarmonias, que são notas que têm nome diferente, mas têm o mesmo som, certo? Não precisa se preocupar muito com isso, o importante é a gente saber contar
quantificando e depois colocar a qualidade nesses intervalos mais simples, tá bom, pessoal? Essa é a ideia da nossa aula de hoje e recomendo que vocês respondam o questionário, deixem suas dúvidas aqui, interajam, participem, porque isso vai cada vez fomentar mais, fazer com que fomente cada vez mais o nosso grupo, a nossa turma, e vai contribuir para o aprendizado de todos nós, tá bom, pessoal? Até mais, valeu!